Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, nós vamos falar sobre o monólogo de Lula em sua entrevista à Rede Globo. Ele que falou abertamente, falou sem interrupções, como quis, a hora que quis e com todos sorrindo à sua volta. Ao contrário do que ocorreu com a entrevista de Bolsonaro, que a todo momento foi interrompido e falou menos do que os entrevistadores. Agora fica aí uma questão. Por que a Globo não assume logo que ela é petista? Não assume que ela está apoiando a candidatura de Lula, que ela deseja Lula na presidência? Até porque a maior parte dessa grande imprensa deseja que Lula esteja na presidência para que eles voltem a mamar nas tetas do Estado, como ocorria no passado. Seria mais honesto eles dizerem, olha, somos petistas. Mas o grande problema está aí. Porque petismo e honestidade, na mesma frase, não combinam. Essa é a grande verdade. Nós vamos falar e vamos mostrar algumas declarações do entrevistado, né? Entrevistado entre aspas, do palestrante. Logo depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, vocês viram, vocês estão vendo aí no Twitter, nas redes sociais, como estão pipocando. Chama muito a atenção algumas coisas que Lula disse. E em alguns pontos ele se entregou. Basta prestar atenção na sua entrevista. É realmente chocante vê-lo fazendo comparações, fazendo uma pergunta para Renata Vasconcelos. Olha, o mensalão é pior do que o orçamento secreto? O orçamento secreto, né? É um orçamento tão secreto que sai no Diário Oficial, que é feito com base na lei, de acordo com a lei, certo? Ele é muito secreto. Tá todo exposto, todo mundo conhece o orçamento secreto. É um orçamento feito pelo Congresso e dentro da lei. Já o mensalão era feito fora da lei. Mensalmente, deputados recebiam para votar a favor de propostas enviadas pelo governo. Ele acha isso menos grave. Olha, não, é pior o orçamento secreto. Ao mesmo tempo que ele diz que Jair Bolsonaro não comanda nem o orçamento, inocentando de qualquer eventualidade aí nesse orçamento secreto, já que ele não comanda, ao contrário do que era no mensalão. Tinha um comandante e todos sabiam quem era esse comandante. E ele admite que havia corrupção. Assim como admitiu que houve corrupção na Petrobras. Agora, acreditar em suas promessas, dizer, olha, não vamos roubar mais, não vou enganar o povo de novo. Foi isso que ele disse, não nessa entrevista. Mas tem o vídeo aí, vocês já devem ter visto. Ele dizendo que se compromete a não enganar o povo novamente. Mas algumas de suas palavras chamaram a atenção. Atacou setores da economia, como o agronegócio. Vejam só, eu vou colocar para vocês aí para que vocês ouçam, porque eu não posso pôr o vídeo, infelizmente, tá? Por questões de direitos autorais. Mas vejam só, deixa eu só pausar aqui e voltar do começo para que vocês ouçam bem o que ele está falando. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. O agronegócio é que é fascista e direitista. O agronegócio, vamos ver aqui, eu vou colocar na tela para que vocês vejam. Agronegócio respondeu por 27,4% do PIB brasileiro em 2021, aponta o CPEA. Realmente, muito fascista, muito direitista, contribuindo com a economia do país, trazendo bons números para o país, crescimento para o país, emprego, distribuição de renda. Tudo isso o agro tem feito. 27,4% do PIB. Mas você falar 27,4% do PIB é meio que comum, meio normal. Fica muito simples, é muito simplório, digamos assim. O agronegócio respondeu por 27,4% de um PIB de 8,7 trilhões de reais.
Ou seja, vou pôr na tela para vocês verem. O agro respondeu por 2 trilhões 383 bilhões de reais. Foi isso que o agro produziu. Realmente um setor totalmente direitista. Porque produz. Porque traz riqueza. Porque distribui essa riqueza. Você, produtor que está me assistindo, olha o que ele falou de você. Você é fascista porque você produz. Você é direitista. Como se fosse um crime ser de direita. É impressionante como se criminaliza os setores que vão bem na economia do país. Bastou ter um bom desenvolvimento, é criminalizado pela esquerda. Ele também diz que o MST... Você já viu o MST invadir fazendas produtivas? Pois bem, é um vídeo da Globo News, está no Twitter do Eduardo Bolsonaro. Eu não consigo retweetar, tá? Porque eu estou bloqueado no Twitter por 7 dias. Só terça-feira que vem que eu vou conseguir voltar a retweetar, tá? Mas eu vou pôr o som para vocês ouvirem aí. Deixa eu só baixar o volume da caixa para não dar interferência. Vamos lá, ouçam aí. Não tá saindo o som, eu preciso melhorar aqui, peraí. Realmente não tá saindo o som. Só um minutinho. Agora eu acho que vai. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Estão ouvindo? Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. O INCRA reivindica a posse da área. A Cutrale, maior produtora de laranjas do país, garante que é a dona do terreno. A área foi invadida há 15 dias por mais de 200 famílias. Vocês não estão vendo, mas 5 mil pés de laranja foram derrubados pelo MST. O caso e decidir se ele é federal certo? É uma fazenda ou estadual. produtora. Logo depois da invasão, a Cutrale... Recomendo que vocês entrem no Twitter de Eduardo Bolsonaro para ver esse vídeo. Infelizmente, eu não posso colocar por questão de direitos autorais, mas você está vendo só um pedacinho dele aí, ó, tá? Então tá aqui, ó o cursor passando aí em cima. Usaram um trator Entrem no Twitter de Eduardo Bolsonaro. Mais de 5 mil pés de laranja foram colocados abaixo. Mais de 5 mil pés de laranja, certo? Foram colocados abaixo. Imagine o prejuízo que essa empresa não teve com a ação do MST, que ele diz que é praticamente santo. Então você, produtor rural, que está me assistindo, tome cuidado com quem você vai votar. Porque dependendo da sua escolha, dependendo da escolha do Brasil, essas coisas vão voltar a acontecer. E ele está dizendo que Bolsonaro ganhou alguns fazendeiros porque permitiu armas. Óbvio. Tem que se permitir. Fazendas ficam em locais isolados, sem a infraestrutura do Estado. Se você precisar, por exemplo, de chamar a polícia, vai demorar muito para eles chegarem. Se você precisar de uma ambulância, vai demorar muito para eles chegarem, porque estão em locais afastados. O produtor, ele precisa ter como defender a sua terra. Ninguém quer matar ninguém, não. Mas, se for necessário defender a sua família, se for necessário, ele tem a opção, se ele tiver uma arma em casa. Se assim desejar ter uma arma em casa. Porque ele é livre. É isso que o governo Bolsonaro quer. Que a pessoa tenha a liberdade de escolher. Olha, eu quero ter uma arma em casa para, num caso de necessidade, numa excepcionalidade, eu possa usar para defender a minha família, defender meu patrimônio. Não é que ele quer que todo produtor tenha armas. Então Lula mente e mente muito em sua entrevista. Agora, a confissão de Lula é que fica nítida quando ele fala justamente sobre o que? Olha, Bolsonaro não manda em nada, ele não comanda nem o orçamento. Dizendo que, olha, eu comandava. Então ele sabia do mensalão, ele sabia da corrupção. Ao contrário do que William Bonner disse, olha, você não deve nada à justiça. Ele deve sim. Provas existem e são fartas. Os processos prescreveram, óbvio, porque depois de 5 anos, falou, olha, não é nessa vara que devia ter sido julgado. Então vai voltar para a primeira instância, fica anulado aqui,
vai voltar para a primeira instância, porque tinha que ser em outra vara, tinha que ser julgado lá em Brasília. É realmente brincar com a inteligência dos brasileiros. Então Lula, ele se entregou dizendo que sabia sim dos esquemas de corrupção, já que ele era um presidente que mandava. Era um presidente que comandava. Comandava sim, esquemas como esse. Ele admite que houve corrupção na Petrobras e com certeza ele sabia, as provas mostram isso. Diversas provas materiais. Ele não pode dizer, olha, eu fui inocentado pela justiça. Ele não foi inocentado em momento algum. Pelo contrário, ele foi condenado por um juiz e foi condenado por 2 colegiados. Foi condenado em 3 instâncias, não foi em uma apenas. 3 instâncias. E não foi por uma pessoa, foi por diversas. Então ele não pode alegar, olha, eu fui inocentado. Não, não foi. Por uma brecha jurídica, os processos contra ele voltaram. Não é que nem que foram anulados, eles voltaram para a primeira instância. É diferente, anulou-se apenas a condenação, mas as provas existem e estão lá. Só não podem ser usadas, né? Porque, olha, não, essas provas estão contaminadas. Quem decidiu? Eu. É brincadeira, né? É isso que nós temos que ver aqui no Brasil, certo? Infelizmente é isso, mas fica nítido. Perdeu na audiência, perdeu no seu monólogo, porque falou um monte de asneira, ainda atacou um setor extremamente produtivo, diria que até o mais produtivo da economia brasileira, que tem trazido enormes divisas para o Brasil, como eu mostrei para vocês aqui, mais de 2 trilhões de reais. O agronegócio foi responsável. Ele atacou, chamou de fascistas os produtores rurais. Agora você que mora aí no interior do Brasil, você que tem o seu emprego, cuidado na hora de votar. Dependendo da sua escolha, seu emprego vai para o beleléu, sua propriedade também. Então escolha bem. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.